Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa terça-feira. Que você seja alcançada pela graça, pela misericórdia, pela proteção e pelo favor de Deus nesse dia. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura, seguindo aqui no Salmo de número 12, que diz assim: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como pratas, purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Aqui no Salmo 12, nós lemos que Davi pediu ajuda ao Senhor porque o povo não estava sendo piedoso ou fiel. Ser fiel é tão importante hoje quanto era naquele tempo. É difícil encontrar pessoas que desejem realmente ser fiéis. Pessoas que ficarão ao seu lado quando descobrirem que você não é perfeito. Afinal de contas, ninguém é perfeito. A Bíblia diz: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17. Em outras palavras, um verdadeiro amigo é uma pessoa que nasceu para ficar ao seu lado nos tempos difíceis e nos momentos que não são tão bons. Mas eu acredito também que o amigo de verdade, ele fica feliz pela sua conquista. Independente de ele estar vivendo um momento bom ou não na sua vida, ele sabe se alegrar com os que se alegram. Ele sabe celebrar as suas vitórias. Afinal de contas, é muito fácil as pessoas lamentarem a sua desgraça, as pessoas se solidarizarem quando verem você ser frustrado, ser desanimado, quando vê algo dar errado para você. Mas são poucos que têm a capacidade de se alegrar com a conquista, com a vitória do outro. Existe inclusive uma máxima que diz: as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Infelizmente, isso é uma grande verdade, uma realidade. O ser humano é extremamente egoísta. A nossa natureza, infelizmente, não é das melhores. Eu me incluo nisso. Eu sei que nós somos transformados pelo poder da palavra, mediante a graça de Jesus Cristo e do favor do Senhor sobre nós. Mas a nossa natureza não é boa, a nossa natureza é caída, é carnal, é difícil. Por isso nós precisamos estar em constante busca pela presença do Senhor, porque é só na presença do Senhor que nós somos aperfeiçoados. E então começamos a nos parecer com Cristo, porque recebemos o caráter de Cristo depois de sermos adotados como filhos. Mas o velho homem, o antigo eu, ele sempre vai tentar voltar. Ele sempre vai tentar fazer aquilo que agrada a nossa carne, agrada o nosso ego, mas nós precisamos estar alicerçados na palavra. Nós precisamos ter a nossa identidade reafirmada em Cristo todos os dias, para que a gente entenda que nós somos filhas. Portanto, precisamos nos parecer com o Pai, precisamos nos portar como o Pai se interessa e se agrada. Precisamos pensar sempre como Jesus agiria. Precisamos parar de olhar para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, para a nossa própria natureza e na nossa vaidade e olharmos para o foco, para o alvo, que é Cristo, que é fazer a vontade de Deus, que é viver os planos do Senhor, que é prosperar no nosso propósito. Eu creio que é muito difícil hoje na nossa sociedade, é uma coisa muito triste nós não termos esse tipo de lealdade que o salmista fala aqui e menciona no Salmo 12.
essa lealdade e compromisso são raros hoje em dia. Muitas pessoas perdem tanto por não serem fiéis e por não levarem as coisas até o fim. É muito triste as pessoas que começam as coisas, colocam uma empolgação ali no começo, chega na metade, desanima, desiste no caminho e não chega até o fim. A palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Isso vale para vários contextos da nossa vida. Quando nós passamos por uma dificuldade, a Bíblia também diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, o final da luta é melhor do que o princípio. O final do processo é melhor do que o princípio. Ou seja, quando nós vencemos uma dificuldade, uma adversidade, é muito melhor do que o princípio, do que quando isso começou, do quanto o processo foi doloroso para a gente chegar ao final e vencer daquilo, vencer e romper com aquilo e avançar e viver a nova fase, o novo tempo na presença do Senhor. É muito melhor. Mas essa passagem também cabe a outros contextos, como por exemplo, você decidiu fazer um curso, iniciar uma graduação, uma faculdade, que sempre foi o seu sonho. E aí você começa e chega na metade do caminho, você desiste e deixa para lá. Ou quando você decide, vou fazer uma dieta, preciso perder peso, preciso ganhar massa muscular, preciso buscar ter mais qualidade de vida, mais disposição, mais saúde. E aí você começa uma semana, 2, 3, passa 2 meses, você desistiu, largou para lá. Ou quando você começa uma leitura de algo que vai agregar muito na sua carreira profissional, no seu desenvolvimento intelectual, no seu ministério, no seu dom, no seu chamado, seja lá qual tema for, você começa a leitura e chega na metade do livro, você desanima e larga para lá. Isso não é legal porque pessoas que começam as coisas e não finalizam, não terminam, dificilmente vão viver o seu propósito, o seu chamado. Porque o chamado requer renúncia, requer esforço, requer dedicação, requer compromisso, comprometimento para chegar até o fim do processo. A palavra diz, se esforça que eu te ajudo. Então nós precisamos fazer força, o reino de Deus é tomado à força. Precisamos nos esforçar. E esforçar com armas espirituais e também com a nossa ação, com a nossa atitude. Não adianta só orar. Tem coisa que nós vamos precisar fazer. Por exemplo, você diz, Deus, eu quero passar em um concurso público. Você ora, você jejua, você consagra o processo e aprova a Deus. E aí você começa a sua jornada de estudos, vai lá, faz a sua inscrição e vai fazer a prova. Ou seja, você orou, mas você agiu também. Aí sim Deus dá vitória. E aí Ele capacita para que nós possamos ser firmes, resilientes e responsáveis no nosso propósito. Muitas pessoas nunca viverão as bênçãos que Deus prometeu, porque não conseguem levar as coisas até o fim. Isso é muito triste. No versículo 2 desse salmo, Davi continua a dizer que as pessoas mentiam entre si e possuíam lábios bajuladores e segundas intenções. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma só mente, que possam colocar seus corações em algo e permanecer naquilo, sem serem inconstantes ou de palavras vazias. Pessoas inconstantes acreditam em uma coisa em um dia e no dia seguinte acreditam em outra. Um dia elas gostam de você e no dia seguinte não gostam mais. Elas podem estar ao seu lado hoje e contra você amanhã. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas fiéis. Uma delas foi Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus. Lá em Números 12, 7, nós podemos ver o quanto o Senhor se revelou a Moisés e ele foi fiel ao seu chamado, ao seu propósito. Isso significa que Moisés agiu com fidelidade ao fazer exatamente as tarefas que Deus lhe deu para executar dia após dia a construção do tabernáculo, passo a passo, para conduzir o seu povo no meio do deserto. Moisés foi tão exemplar nesse sentido que mesmo quando Miriam e Arão, seus irmãos, falaram contra ele, ele os amou, ele os perdoou, inclusive ele até intercedeu por eles. E ele permaneceu fiel a eles e ao seu propósito.
Havia tanta fidelidade em seu caráter que, mesmo quando as pessoas que faziam parte da sua vida não tratavam bem, ele permanecia o mesmo. A Bíblia nos diz que Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Essa é a maneira que Deus quer que sejamos. Se todos os demais foram infiéis, devemos permanecer fiéis. Afinal de contas, a fidelidade é um dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala da bondade, benignidade, a mansidão, domínio próprio. A fidelidade está entre os frutos do Espírito, ou seja, é uma das características divinas, das quais nós precisamos também nos apropriar e buscar por elas em nossas vidas. Se você sente como se você fosse o único que está sendo bom, a única pessoa que pede perdão ou tenta fazer o que é certo, continue fazendo isso. Decida em seu coração a permanecer leal a Deus, fiel aos seus princípios, ao seu propósito, e continue produzindo o fruto da fidelidade para que assim você alcance a prosperidade plena e completa do Senhor nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu propósito mesmo. A palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre muito é colocado. E essa palavra, ela cabe em vários contextos. Se você é fiel a Deus em todos os recursos que você tem, e recurso é tempo, saúde, finanças, tudo. Se você se doa com o pouco que você tem, pode ter certeza que Deus vai multiplicar todos esses recursos, todas as suas sementes, para que você continue semeando em terreno fértil, frutificando, gerando novas sementes, transbordando na vida de outras pessoas. Afinal, esse é o propósito da nossa vida, transbordar. Nada que nós recebemos é para ficar em nós. Nós devemos multiplicar tudo que Deus coloca em nossas mãos e assim transbordar e alcançar novas pessoas. Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer por mais um dia que nós temos a oportunidade de estar aqui falando com o Senhor, reunidos em Teu nome, invocando a Tua presença, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Eu consagro a Ti esse dia, eu consagro ao Senhor nossas vidas, nossa mente, nosso coração, nossos sonhos, nossos projetos, nossas sementes, os nossos recursos. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai, que nós sejamos fiéis a tudo que temos, a todos os recursos que o Senhor já nos entregou. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no pouco, para que sejamos colocados sobre o muito e principalmente para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua face resplandeça em nós e as pessoas vejam Cristo em nós. Nós pedimos a Tua graça nesse dia, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua proteção, a Tua provisão. Que o Senhor venha visitar cada área das nossas vidas, que o Senhor venha trazer cura na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo físico, que aonde houver uma necessidade, Senhor, que o Senhor vá de encontro agora às necessidades das Tuas filhas que estão buscando ao Senhor, por uma cura de alguém que ama, pela conversão de um ente querido, pela reconciliação no casamento, pela restituição nas finanças, pela porta aberta de emprego, trabalho, seja lá o que for, Deus, todas as necessidades eu coloco diante do Senhor agora e eu peço que o Senhor seja conosco nesse dia. Eu peço ao Senhor a Tua presença, Senhor, aonde quer que nós estivermos, seja conosco, vá conosco, livra-nos do mal, cobre-nos com Teu sangue, guarda a nossa entrada, a nossa saída e nos ajude, Deus, a sermos fiéis a Ti em tudo que formos fazer, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda, diz amém. Se essa palavra falou com você, eu quero pedir que você compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam edificadas por ela. Lembre-se de se posicionar, buscar o Senhor e colocar diante dele tudo aquilo que você precisa. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.